que é uma ideologia? Eu acho que tem uma resposta muito simples que se torna muito complexa quando a gente traz para o mundo de verdade, o mundo concreto. Então, as ideologias são basicamente um conjunto de ideias que são desenvolvidos por um grupo ou desenvolvidos por um indivíduo e depois seguidos por um grupo que fala sobre como lidar com a política, como lidar com a economia, todas de uma maneira diferente, mas todas com o objetivo final de trazer o triunfo para o ser humano, ou seja, a possibilidade dele se desenvolver e viver da melhor forma possível. Mas esse mundo melhor, ou ideal, é exatamente o ponto em que cada ideologia se diferencia, e é disso que eu vou falar um pouco agora, a diferença entre cada uma e relacionar elas um pouco. Então agora eu vou falar um pouquinho do conservadorismo. O conservador, ele está muito focado em preservar as instituições sociais e políticas advindas de décadas e décadas e de gerações e estão ali pelo uso, pela tradição. O conservador, ele é muito contra essa mudança abrupta e revolucionária. Ele quer preservar, ele não quer deixar estático como tá, mas ele quer preservar as instituições e melhorá-las até, só que por processos mais lentos, graduais. Então, a década de 80, ela foi marcada pela decadência do sistema socialista. Primeiro, com a construção do Muro de Berlim, para evitar que pessoas migrassem para o lado capitalista, depois até com a queda desse muro e, finalmente, com o fim da União Soviética. Tudo isso marca uma decadência do sistema socialista que trouxe como resultado a social-democracia, que é um abrandamento do socialismo que aceita o capitalismo, mas quer aperfeiçoar ele, quer humanizar o capitalismo de forma que defende a intervenção do Estado para promover o bem-estar social, a justiça social e a assistência econômica à sociedade em casos de depressão ou crises econômicas. A descolonização da África também é um contexto muito importante para falar sobre como as ideologias influenciaram a vida dos indivíduos e os acontecimentos da sociedade no século XX. Apesar de ter sido um conflito meramente político e ideológico dos Estados Unidos e a União Soviética nunca terem entrado em um conflito direto, eles entraram em guerras por associação, ou seja, guerras entre outros países. Os Estados Unidos se envolveram dando apoio financeiro e armamentos para os países capitalistas, e a União Soviética fez a mesma coisa com os países socialistas. A maioria dos países africanos conseguiu sua independência na década de 60, ou seja, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 45, e, portanto, a partir da crise das potências europeias, da decadência da ideia de imperialismo. Entretanto, entre esses países que conquistaram sua independência e se tornaram livres de suas metrópoles, estão alguns, como Angola e Moçambique, que começaram guerras civis entre os grupos que antes tinham lutado pela independência, mas que agora lutavam pela implantação de sua própria ideologia, ou seja, de um lado, grupos que lutavam pela implantação do socialismo no país independente, e de outro lado, os que lutavam pela implantação do capitalismo. Então, para finalizar o nosso trabalho, eu escolhi essa imagem que eu gostei muito e que eu acho que é perfeita para discutir as ideologias em geral, como elas acabam com a criatividade do homem, elas excluem excluem a possibilidade de inovação e transformação dessa teoria inicial. E talvez por isso ela não funcione, porque ela não considera que existem realidades diferentes e que os indivíduos entre si são distintos. Então, esses 3 primeiros quadrinhos mostram exatamente como é a criação de uma ideologia. Então, um único intelectual coloca no papel, numa teoria, como seria a melhor maneira de uma sociedade ser em todos os aspectos. Isso segundo ele, é claro. Esses próximos quadrinhos que eu vou mostrar agora podem ser muito bem relacionados com aquela música do Pink Floyd, Another Brick on the Wall, traduzindo para português, significa outro tijolo na parede, e que fala sobre a educação no século XX e como ela educava as crianças, ensinava elas a simplesmente reproduzir conceitos, decorar eles, ao invés de desenvolver, de estimular nelas um senso crítico realmente. Então, aqui estão as imagens que eu falei, e nelas dá para ver muito bem a criança pegando a ideologia e tendo ela como seu pensamento único,
ali no quadrinho de baixo, a única coisa que ela consegue reproduzir no papel e formando simplesmente um exército de crianças que tem como seu único pensamento essas ideologias. Bom, Beto, agora eu vou explicar para você algumas ideologias. Nós nos focamos em 5, que ao nosso ver são as principais e são algumas das mais importantes, que seria o liberalismo, o anarquismo, o socialismo, o comunismo e o fascismo. Vamos começar com o liberalismo. O liberalismo é uma filosofia política e moral completamente baseada na liberdade. Ela tem como pilares o livre comércio, a lei da oferta e da procura, a livre concorrência, a liberdade de expressão e de escolha. Ela defende muito a não intervenção do Estado na economia e ela se opõe completamente ao fascismo, nazismo, comunismo, totalitarismo. E dentro do liberalismo houve uma reinvenção do próprio, que ficou conhecido como neoliberalismo. O neoliberalismo, sendo uma reinventação do liberalismo, ele continua com as mesmas ideias. Ele defende a privatização de empresas estatais e a desregulamentação da economia, e ele é ainda menos intolerante que o liberalismo era em relação ao Estado intervir na economia e no mercado do país. O anarquismo é uma ideologia política que vai contra qualquer tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, como por exemplo o Estado, seja ela econômica, como por exemplo o capitalismo, seja ela social, como por exemplo as instituições religiosas, e seja ela cultural, como por exemplo o racismo e o patriarcado. Agora vamos falar sobre a ideologia socialista. O socialismo é uma organização econômica que administra as propriedades públicas ou coletivas dos meios de produção e a distribuição de bens. O socialismo ele se propõe a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos. E ele é como se fosse uma fase de transição, onde o Estado serviria de mediador. Por exemplo, tirar terras dos grandes proprietários e dar para os camponeses. O Estado faria essa mediação, até chegarmos no comunismo, onde não teria o Estado. Como eu havia dito, o comunismo é a abolição do Estado. Quando todas as pessoas tivessem aprendido como seria dividir por livre e espontânea vontade através da mediação feita pelo socialismo, aí sim teríamos o comunismo. Como nossa última ideologia citada aqui, temos o fascismo. O fascismo foi uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada pelo imenso poder ditatorial. Então, o poder ditatorial significa, uma coisa emenda a outra, que houve muito abuso do poder. O que seria esse abuso do poder? Repressão da oposição via força. E, além de tudo isso, também teve a grande união, a regimentação da sociedade com a economia. Um grande pensador da ideologia fascista é o Benito Mussolini, que queria uma dominação italiana extrema, e com isso nasceu essa ideologia. Se eu não me engano, foi fundada por ele mesmo em 1919, e assim começou o terror que teve a partir do momento dessa ditadura. Dentro do tema fascismo, não podemos também deixar de contar com a presença de outras duas figuras muito presentes em tal ideologia, como, por exemplo, Hitler, na Alemanha, que muitos anos depois do fascismo ele criou o nazismo, e também teve o Stalin e a sua ditadura stalinista na Rússia, depois de também um tempo. Então é isso, acho que eu consegui exemplificar um pouco das nossas 5 ideologias escolhidas para esse trabalho. E é isso, Beto, beijo, saudades. Então é isso, Beto. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenha gostado e um beijo.